Olá, comunidades! No Águas Gerais de hoje vamos conversar sobre os projetos de demandas das comunidades, o anexo 1.1 do Acordo Judicial entre a Vale e o Poder Público. Qual a situação do anexo 1.1? Como as pessoas atingidas podem participar? Quais tipos de projetos podem ser propostos? Olá, comunidades! Eu sou o João Martins, coordenador regional do Guaicuí, nas comunidades de Pompéu e Curvelo, região 4. Hoje a gente vai conversar com a Júlia Barbosa sobre o anexo 1.1. A Júlia é gestora do escritório socioeconômico do Instituto Guaicuí, ou seja, a pessoa que é responsável por esse anexo tão importante, que é o anexo 1.1. Seja bem-vinda ao Águas Gerais, Júlia. Olá, comunidades. Oi, João. Esse é um assunto muito importante para as pessoas atingidas e é um prazer estar aqui conversando com você. É importante a gente começar aqui. Qual que é essa situação? Que pé que a gente está nesse anexo 1.1? Antes de começar respondendo a situação atual do anexo 1.1, é importante relembrar o que é o anexo 1.1. O anexo 1.1 é parte do acordo judicial assinado entre as instituições de justiça, o governo do estado de Minas Gerais e a Vale, para fazer a reparação dos danos coletivos sofridos pelas comunidades, grupos e pessoas atingidas que estão no entorno do Lago de Três Marias, da Bacia do Paraupeba e ali a Calha do São Francisco. Esse anexo, ele vai tratar de projetos de desenvolvimento local, desenvolvimento econômico para as comunidades, a partir da vontade das comunidades, e também vai trabalhar com crédito e microcrédito para essas pessoas que foram atingidas. Lembrando que o acordo destina para o anexo 1.1 3 bilhões de reais, sendo 2 bilhões de reais para os projetos das comunidades e 1 bilhão de reais para crédito e microcrédito. Nesses 2 primeiros anos de atuação da entidade gestora, ela vai trabalhar com 10% desse valor, ou seja, 200 milhões de reais para os projetos e 100 milhões de reais para o crédito e microcrédito. Hoje, o que nós temos é a homologação, ou seja, o juiz oficializou a Caritas e o consórcio que está junto com a Caritas para que sejam a entidade gestora do anexo 1.1. Então, só para a gente relembrar, a Caritas está nesse consórcio junto com a Edinheiro, que é uma instituição que tem muita experiência com bancos comunitários e com microcrédito. Está com a Conexus, que também é uma entidade que trabalha com projetos de recuperação socioambiental, então tem muita experiência também com projetos que são tanto para desenvolvimento das comunidades, como também de recuperação e desenvolvimento ecológico e ambiental. E também a ANAB, que é a Associação Nacional de Atingidos por Barragens, que também compõe esse consórcio. Mas quem está à frente mesmo do consórcio é a Caritas Brasileira. A Caritas é uma instituição ligada à Igreja Católica. Então, o juiz, ele homologou, ele bateu o martelo e disse que esse consórcio pode começar a atuar durante 2 anos na gestão dos recursos do anexo 1.1 e também na execução dos projetos e das linhas de crédito e microcrédito junto às pessoas atingidas. Mas depois da homologação, se a gente fosse olhar o documento judicial, a gente diria, olha, o juiz homologa, e aí essa entidade vai ter 90 dias para construir um plano de trabalho participativo com as pessoas atingidas. Acontece que não foi assim que a coisa se mostrou na prática. Então, o que a gente teve foi a homologação, o aceite da Caritas e do consórcio para atuação no anexo 1.1, mas quando a Caritas se manifesta, dizendo que aceita e que vai executar o anexo 1.1, ela informa as instituições de justiça que ela só pode começar a trabalhar a partir de 2 pontos. Recebendo 1 milhão de reais, que é o dinheiro que foi previsto no edital para a construção desse plano participativo, plano de trabalho. E outra coisa foi um instrumento jurídico que desse garantias a Caritas para a execução do trabalho, que a gente chama de termo de compromisso. Há pouco tempo, as IJs assinaram um termo de compromisso, por exemplo, com as ATIs, o Instituto Guaicuí, com o NACAB e com a AEDAS. E a Caritas também quer assinar esse termo de compromisso, colocando ali as regras de como vai ser o trabalho, de quais são as garantias para as pessoas atingidas, para a própria instituição e também para as instituições de justiça. Então, o que a gente está agora aguardando a assinatura desse termo de compromisso.
Caritas está sentada na mesa com as IJs, com a ANAB, com o consórcio, está sentado na mesa com as IJs e eles estão negociando aí as regras desse termo de compromisso. Assim que esse termo de compromisso for assinado, aí sim os 90 dias vão começar a contar. E a Caritas vai, como já se comprometeu, algumas matérias do próprio site também por telefone, com as pessoas atingidas, por áudio e outros materiais, ela vai lançar o calendário com antecedência para que as pessoas atingidas tenham certeza da data que os 90 dias, a data de início dos 90 dias, para que todos se preparem para o trabalho. E as ATIs também estão em contato direto com a Caritas para ajudar a mediar aí esse início de calendário, a trazer a vontade das pessoas atingidas também. E o Instituto Guaicuí está fazendo isso com as regiões 4 e 5. É importante ainda dizer, João, que essa informação é a informação que nós temos hoje, no dia 25 de outubro de 2023. Então, quem estiver escutando o Águas Gerais, já tiver passado dessa data, é importante que procure os mobilizadores e os analistas da sua região para maiores informações. De toda maneira, o Guaicuí se compromete a fazer a divulgação pelos grupos de WhatsApp, pelo site, por outros canais, contato direto com as pessoas atingidas, caso a gente tenha aí o início dos 90 dias. Mas é importante a gente registrar que essa é uma informação que nós temos hoje, do dia 25 de outubro. Ótimo, Júlia. E sobre a assinatura desse termo de compromisso, tem alguma previsão para que ele seja assinado? Ou você pode falar com a gente o que falta para que esse termo de compromisso seja assinado? João, nós não temos muitas informações a respeito de algum prazo. A própria Caritas, no último comunicado oficial que trouxe, não nos deu nenhuma previsão. Então, a gente sabe que esse tempo de negociação, ele é um tempo que depende muito das instituições de justiça mesmo, Ele tem os seus ritos, ele tem os seus processos, então a gente não consegue precisar quando esse termo de compromisso vai ser assinado e também não dá para dizer o que falta nesse termo de compromisso, porque as ATIs não estão na mesa de negociação. Esse trabalho está sendo feito entre a Caritas e as instituições de justiça. Então, as informações que nós temos vêm da Caritas nesses comunicados oficiais e a partir deles a gente informa também as pessoas atingidas. Nós temos um canal aberto de comunicação com a Caritas, inclusive já participamos de algumas reuniões e podemos consultá-la a respeito desses prazos, como temos feito ao longo do tempo. Mas, de fato, não temos nenhuma informação mais concreta a respeito disso. E como você mesma disse, a gente vai mantendo as comunidades informadas sobre qualquer atualização. A gente sabe que esse tema tem gerado muita expectativa nas pessoas atingidas. Será que você pode falar com a gente um pouco de, enquanto esse termo de compromisso não é assinado, enquanto não inicia esses 90 dias para a elaboração do plano de trabalho, como que as comunidades podem se organizar para se preparar para atuar nesse plano de trabalho que vai ser elaborado pela Caritas? João, essa é uma pergunta muito importante que a gente fale sobre ela. Prescindível que as comissões, pessoas atingidas, que os grupos auto-organizados, que os povos e comunidades tradicionais já podem e devem se organizar para pensar os projetos que eles querem que sejam implementados nas suas comunidades, que eles querem que sejam construídos em suas comunidades. Como a gente falou no início do podcast, o anexo 1.1, ele é para projetos de demanda das comunidades, ou seja, quem vai definir o projeto que vai ser implementado, que vai ser realizado na comunidade, são as pessoas atingidas. Então, nesse momento, enquanto a Caritas não começa a atuação e a gente não discute aí os 90 dias e as regras do plano de trabalho, é importante que as comunidades já pensem as potencialidades do seu território, o que elas gostariam de realizar, se seria um projeto, por exemplo, voltado para a juventude, se seria um projeto voltado para recuperação ambiental, criação de áreas de lazer, desenvolvimento de alguma potencialidade das comunidades. A gente tem agricultura, a gente tem o lazer, a gente tem uma série de projetos que a gente pode desenvolver nas comunidades, mas é importante que as comunidades definam isso. Então, a gente pode até trazer exemplos e conversar aqui, mas nada do que eu estou falando pode ser verdade se não for uma vontade das pessoas atingidas e de suas comunidades. Então, nesse momento, é importante que as comunidades já comecem a pensar nesses projetos. E mais do que isso, que pense nesses projetos e que dialogue com a assessoria técnica independente, que a gente possa também dar suporte para a organização desses projetos, porque um projeto ele dá trabalho, um projeto para ser construído e para ser elaborado, ele tem diversas etapas, então é importante que a gente construa isso com apoio.
Então é importante que as pessoas atingidas já vão pensando, refletindo sobre os projetos mais importantes para as suas comunidades, para as suas regiões, e também compreendam bem o que é esse anexo 1.1 e os limites que o anexo 1.1 pode ter. E aí, nesse meio que você está dizendo da atuação das pessoas atingidas, o que a ATI tem feito? O que o Guaicuí tem feito para ajudar as comunidades a se prepararem e como que o Guaicuí pode apoiar nessa organização das pessoas atingidas e das comissões? João, a assessoria técnica independente tem atuado hoje principalmente em duas frentes. Uma delas é a construção de critérios e princípios para apresentar para a entidade gestora durante a construção do plano de trabalho, que vai ocorrer durante os primeiros 90 dias. Esses critérios e princípios são necessários porque todos os documentos hoje que nós temos para regrar o anexo 1.1 têm ainda espaços para serem preenchidos, tem algumas lacunas. E esses critérios e princípios, eles vão dar base para esse desenvolvimento do plano de trabalho. Eles vão dar corpo, eles vão dar sentido para esse plano de trabalho a partir da realidade das comunidades atingidas. Por exemplo, as pessoas atingidas podem definir projetos, como, qual é o recurso que vai ter para cada região, ele não sabe. Então, um dos critérios é divisão, durante esses 2 anos, o primeiro edital de projetos tenha um edital por regional, porque tem regiões que já estão mais desenvolvidas com projeto, outras não, e eles querem que eles possam ali desenvolver dentro da sua própria regional. A outra frente de trabalho que a gente tem atuado já é no início da elaboração dos projetos. Como a gente conversou no início também do podcast, os projetos, eles têm muitas etapas. Uma delas, por exemplo, é identificar quais são os projetos e a viabilidade desses projetos. Eu posso ter grandes ideias para desenvolver a minha região, mas de fato, esses projetos, eles cabem dentro do anexo 1.1, eles têm sentido coletivo ou ele é uma vontade individual? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar, porque os projetos eles têm que ser coletivos, eles têm que ser para o desenvolvimento da comunidade, eles precisam ter a participação em grande número das pessoas para a definição. Então, a gente está iniciando esse trabalho junto com as comissões, porque a gente entende que as comissões são importantíssimas no processo de organização do anexo 1.1. Elas que vão ser as portas-vozes de suas comunidades, elas que estão dentro do processo desde o início, né? São as pessoas que representam suas comunidades. Então, é muito importante que esse debate aconteça dentro das comissões e que se amplie, aí sim, para as suas comunidades e também para o debate mais regional entre as regiões. Então, região 4, 5, também região 3, 2 e região 1. E você gostaria de trazer algumas palavras finais para os nossos ouvintes? Sim, João, eu gostaria de reforçar que a assessoria técnica independente está junto com as pessoas atingidas na organização do anexo 1.1, que a gente está aqui para tirar as dúvidas necessárias, tanto a equipe que está em campo aí na região 4, como a equipe que está na região 5, quanto a equipe que está aqui no escritório socioeconômico IBH, todo o pessoal aqui do suporte da comunicação, vocês podem contar conosco. Também reforçar que nesse momento ainda existem muitas inseguranças e muitas dúvidas, mas o que a gente tem de mais material, mais palpável, são as vontades das pessoas atingidas e a possibilidade que elas têm de desenvolver isso dentro das suas comunidades. Então, é muito importante que nesse momento a gente foque nesse trabalho de fortalecimento das vontades, de fortalecimento dos projetos, das comunidades, junto às comunidades, povos e comunidades tradicionais, também é sempre importante reforçar. Então, gostaria de deixar também, além disso, um agradecimento por esse espaço. Acho que é muito importante a gente conversar sobre o anexo 1.1 também aqui no Águas Gerais. E um abraço para todas as pessoas das comunidades, representantes das comissões, e também para você, João. Muito obrigada. Júlia, muito obrigado. Então, fica claro aqui, né, esse papel importante que as comissões da região 4, da região 5 Leste, da região 5 Oeste têm de acompanhar o andamento agora, quando a Caritas vai iniciar a elaboração desse plano de trabalho, mas também durante todo o processo de elaboração do plano de trabalho e execução desse levantamento dos projetos e implementação dos projetos. As comissões vão ter, obviamente, o apoio do Guaicuí em todo esse processo e sempre, claro, levando informações para as comunidades e pegando informações junto às comunidades para que esses projetos realmente representem as necessidades, os interesses do território. E a gente segue junto, obviamente, das pessoas atingidas nessa luta aí pelo processo de reparação e para que esses projetos realmente atendam os interesses e as necessidades das pessoas. Nós vamos ficando por aqui.
Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo número 31 97 102 5001 ou visitando nosso site www.guaicuí.org.br. O Guaicuí segue lado a lado das pessoas atingidas na luta pela reparação.